Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma Terapia pela Palavra. Bom dia, meninas! Hoje o tema é polêmico, hein? Impulso versus a melhor decisão. Bom dia, Josi! Bem-vinda! Vamos falar hoje sobre impulso. O impulso em contraponto à sua melhor decisão. Cibele, bem-vinda! Vamos seguir. Ontem nós terminamos a nossa live com uma pergunta, né? Que é o quanto você se desvaloriza, o quanto você então se deixa levar pelo que o outro fala, pelo que o outro pensa e a herança emocional que você recebe dos seus antepassados, da sua família de origem, essa herança emocional aí que norteia a sua vida. E nós falamos disso ontem. E eu deixei até uma pergunta para você, né? Para você pensar sobre o quanto essa herança emocional afeta a sua vida. O quanto isso pode deixar você num lugar ali de desvalorização. E hoje nós vamos falar sobre impulso versus a melhor decisão. E o impulso, ele está ligado a essa sua herança genética, essa sua herança emocional aí, o que vem dos seus ancestrais para você e que norteia de forma inconsciente as suas escolhas, as suas decisões no aqui e agora. Então hoje a gente vai continuar falando a respeito dessa herança, mas agora o impacto que ela tem na sua vida atual e nas suas escolhas e na forma como você se posiciona na vida, tá? E para isso, a gente então tá chegando aqui no finalzinho de Gênesis, né, pessoal? Como eu falei ontem para vocês, meninas, o livro de Gênesis está terminando. Nós estamos no capítulo 49, porém esse capítulo 49, gente, cada parágrafo desse capítulo é uma reflexão profunda, é um mergulho, e vocês vão entender. Eu vou trazer aqui para vocês vão entender o porquê. Em cada parágrafo, Jacó vai falando de cada um dos seus filhos e as características desses filhos. E hoje nós vamos começar a falar, mas eu desconfio que a gente não vai passar do 3, porque é muito profundo, gente. São informações muito valiosas para a nossa vida. E depois, ao terminar, a gente vai para o capítulo 50 e a gente finaliza o livro de Gênesis. E aí, finalizando o livro de Gênesis, em que a gente está falando de herança, de legado familiar, eu vou iniciar com vocês um livro que é surpresa, eu não vou dizer ainda, mas é um livro que vai falar para a gente sobre identidade. E um livro muito profundo em identidade, muito profundo em pessoas que sabiam exatamente quem eram e não se corromperam com os estímulos externos. Então, primeiro a gente está aprendendo sobre a nossa constituição, o que a gente traz de herança e como isso impacta a nossa vida. Depois a gente vai aprender como nos firmarmos diante da nossa formação, diante daquilo que Deus tem para a nossa vida, sem nos deixarmos afetar com essas questões aí do legado e também com os estímulos externos da atualidade, tá bom? Mas isso são as cenas dos próximos capítulos. Já tô dando um spoiler aqui para vocês ficarem com gostinho, hein? Para vocês me acompanharem aqui. Mas vamos seguir, meninas? Olha, então hoje a gente vai falar de impulsos versus a melhor decisão. O que são impulsos primeiro, para você saber o que acontece aí com você? O seu aparelho psíquico é dividido aí em inconsciente, pré-consciente e consciente. Eu já expliquei isso aqui para vocês nas lives anteriores. A gente tem essa explicação profunda, mas eu vou dar uma pincelada aqui só para você entender. No inconsciente estão os seus conteúdos que você não quer acessar, porque são conteúdos pesados que você coloca lá, mas também tem as suas características aí. As características que você herda, as memórias emocionais, tanto boas quanto ruins, os seus dons e talentos, estão todos lá guardados na sua mente inconsciente, porque você usa sem ter que ficar focada naquilo. E tem coisas que estão lá que você nem quer usar, certo? A mente pré-consciente é a mente que é acionada quando eu, por exemplo, faço uma pergunta para você. Como ontem eu falei,
Pensa aí nas memórias emocionais que você recebeu dos seus ancestrais, da sua família. E ao pensar, então você começa a se lembrar de histórias que você já tenha conhecimento, porque tem coisas que você não se lembra, você só sente. Mas o que você tem conhecimento, você começa a se lembrar ali de algumas histórias e tal. E ao se lembrar, você tira os conteúdos lá do inconsciente e passa para sua mente pré-consciente, que é como se fosse uma sala de espera da sua consciência. E aí tem a sua mente consciente, que é o que está ativo, é o que está aqui comigo agora, me ouvindo e processando tudo que a gente está falando e recebendo tudo que a gente está falando, tá? Então, os impulsos, eles vêm da sua mente inconsciente. São coisas que, sabe aquela vontade louca que vem assim, você... Ai, que vontade de fazer tal coisa, que vontade de comer tal coisa, que vontade de fazer alguma coisa que às vezes até é alguma besteira, alguma coisa que você sabe que não é legal para sua vida, mas vem aquele impulso. E aí, se você está trabalhada, tá com a terapia em dia, tá com o seu ego aí trabalhado, organizado, você consegue dizer não para aquele impulso. Você consegue frear aquele impulso, organizar, trabalhar aquilo dentro de você. Veja, não é negar o impulso. Não é fazer, não tô sentindo nada, não tô com vontade de nada, deixa isso pra lá, não quero nem pensar. Não, porque o que você resiste, persiste e cresce dentro de você. Então não é negar o seu impulso, é trabalhar, é você pegar aquele impulso, olhar pra ele, acolher, entender por que você tá sentindo aquilo e fazer a sua escolha. Eu escolho ceder ou não a esse impulso. É sobre isso que a gente vai falar. No capítulo 48 de ontem, a gente falou sobre Jacó passando a bênção lá para os filhos de José, porque Jacó estava muito doente e tal, estava pressentindo ali que estava chegando a hora dele, né? E aí no capítulo 49 a gente vê Jacó passando as orientações para os seus filhos. Lembra lá de todos os filhos de Jacó, de onde se originaram as 12 tribos de Israel? Então ele começa a passar as orientações. E não só orientações, ele começa a dar uma chamada ali na galera, em quem tem que dar, né? Falar diretamente com quem tem que falar. E aí a gente vai falando então desses filhos e eu vou trazendo para vocês as reflexões e a partir do horário aqui que eu vou monitorando, a gente vê o quanto a gente consegue avançar, tá? Mas hoje não vai dar tempo da gente falar do 49 inteiro, isso eu já sei. Então, eu vou deixar você com gostinho de quero mais aí pra gente terminar na segunda-feira, tá? Mas por hora vamos começar. Jacó então reuniu seus filhos e pediu que eles ficassem todos ali à volta e ele queria falar o que estava reservado para cada um deles. Então, ele começou com o primogênito. Não sei se vocês se lembram, porque eu não me aprofundei nesse detalhe lá atrás, né? Mas eu sempre oriento vocês a lerem a palavra de Deus na íntegra. Então, lá no capítulo 35 de Gênesis, no finalzinho do capítulo, tem uma informação que Jacó foi fazer uma viagem e ficou vivendo por algum tempo fora lá de onde ele vivia a família dele. E aí Ruben, o seu filho mais velho, teve um caso com Bila, uma das concubinas lá de Jacó. E isso era inadmissível. Isso na época significava assim, eu quero tomar o seu lugar. Eu quero o direito que é seu, de patriarca dessa família. Era um desrespeito, assim, absurdo. Já é, né? Ainda é, né? Nos dias de hoje. Imagina, um filho dormir com a mulher do seu pai, né? Que não é sua mãe, mas que é a mulher do seu pai e merece respeito, né? Primeiro pelo adultério e depois também pela questão da paternidade, de respeitar o seu pai. Então, ainda nos dias de hoje, isso é absurdamente ofensivo. Mas naquela época era ainda pior. E aí, quando Jacó fala com Ruben, ele fala: Ruben, meu primogênito, minha força, primeira prova da minha virilidade, maior em honra, maior em poder. Ou seja, o Ruben era o cara, né? Por ser o primogênito, naquela época também isso era muito importante, ele ganharia a maior parte, a porção maior da bênção, por ser o primogênito. Mas ele fala assim, ó: mas como água que se derrama de um balde, você não será mais o maior, pois subiu ao leito nupcial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou.
que ele quer dizer isso? Subiu a minha cama e a profanou. O leito dele era o lugar onde ele se deitava com as mulheres dele. Então, quando ele diz subiu ao meu leito, subiu a minha cama e a profanou, ele quis dizer, você se deitou com uma das minhas mulheres. E você me desrespeitou e profanou. Aqui já fica a primeira lição que eu quero deixar para vocês. Gente, só essa primeira já ocupa tanto tempo que eu não sei nem se eu vou conseguir sair dela. Mas vamos lá, porque ela é muito importante. O que eu coloquei aqui para você nessa primeira lição? Primeiro, Jacó fala da forma como Rúben foi criado. Então, Rúben, você é a prova da minha virilidade, você é a minha força, o maior em honra e em poder. E aí eu quero que você tire o nome do Rúben e coloque o seu nome, Josi, Cibele, Samanta, Jéssica, todo mundo que estiver aqui me vendo e que me vir depois. Tire o nome do Rúben, coloque o seu nome e aí tire o nome de Jacó, pai de Rúben, e coloque Deus na equação. E eu vou dizer para você aqui na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a forma como Deus te criou. A verdade que existe em você, na forma como Ele te criou. Então, aqui nos Salmos 139, dos versículos 13 ao 14, Deus fala assim, na verdade o salmista fala assim, né, que ele foi criado, ele foi formado, o interior dele foi formado no seio da mãe dele de forma assombrosamente maravilhosa. Ele fala, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, formaste o meu interior no seio da minha mãe. Ou seja, o salmista tem noção do valor que ele tem, da forma como ele foi criado, do valor que Deus colocou no momento da criação dele. E aqui já fica a minha primeira pergunta para você, porque psicanálise é terapia investigativa. E a investigação é feita a partir das perguntas certas. Então eu te pergunto, você tem noção da forma como Deus te criou? Responde aqui para mim. Manda um coraçãozinho aqui para mim se você tem noção do quanto você foi formada de forma assombrosamente maravilhosa. Porque o que o salmista fala aqui no Salmo 139 foi a verdade daquela época, é a verdade para hoje, será a verdade para amanhã, porque a palavra é viva. Já tem coraçãozinho aqui chegando, tem gente que tem noção da forma como foi criada, assombrosamente maravilhosa. Então, o que é verdade para o salmista é verdade para você e para mim hoje, e será verdade sempre, porque a palavra é viva, a palavra é eterna. Agora, se você foi criada de forma assombrosamente maravilhosa e você tem noção disso, você tem noção do valor, você tem noção do quanto Deus olhou para você e falou: nossa, como isso é bom, como foi bom criar a Josi, criar a Cibele, criar a Samanta, criar a Jéssica, criar a Maria, como foi bom criar vocês, como vocês são maravilhosas. Mas aí a vida segue e num determinado momento você se esquece. E assim como Rúben, que se deitou indevidamente numa cama que não era dele, você passa o tempo aí se deitando em camas que também não são suas. Tô falando isso com maior amor e com maior respeito por você, pelo seu corpo que é o templo do Espírito Santo. Pare de se entregar a pessoas que não te valorizam. Pare de se entregar a amores que não fazem bem, que não edificam a sua vida e que não tratam você com o valor, com o amor, com a consideração que você merece. E aqui eu estou falando de entrega física mesmo. Hoje, enquanto eu lia isso daqui, foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Falar do quanto nós mulheres nos desvalorizamos por causa da dependência emocional. E eu tô falando isso pra você com muito amor, com muito respeito e de um lugar que eu sei que é de dor, porque eu já estive nesse lugar. Ontem ainda eu gravei um podcast, surpresa pra vocês, hein, meninas? Ainda vai demorar um pouquinho pra ir ao ar, tem outros episódios aí pra acontecer, mas eu gravei um podcast aqui na minha cidade, a convite de duas mulheres muito queridas que estão com um podcast novo aí, Fala Sério, inclusive procurem elas aí, Fala Sério é o podcast delas. E aí
gravei com elas e a gente falou do quanto a gente, por dependência emocional, se larga nas mãos de qualquer pessoa e quanto a terapia vem para nos trazer essa visão, essa liberdade de ação, para a gente fazer escolhas melhores. E depois do podcast a gente ficou lá num papo super gostoso e ficamos ali conversando e falando da vida, e eu comentei com elas sobre a minha fase de dependência emocional. E elas não conheciam esse lado, assim como você talvez não conheça. Mas se alguém me dissesse lá no ano 2000, 2001, lá na minha adolescência, que hoje, em 2023, eu estaria aqui inteira falando para você sobre autorrespeito, autoamor, sobre não se entregar na mão de qualquer um. Se alguém me dissesse isso lá, eu ia dizer, meu Deus, que milagre vai acontecer para eu chegar nesse lugar. Porque eu era totalmente dependente emocional. Eu emendava um namoro no outro, eu magoava pessoas, eu me magoava. Era uma confusão por uma necessidade de ser amada, por uma vontade de que alguém me olhasse e me desse o valor que eu merecia, que eu precisava. E eu fiquei procurando em lugares que não eram os melhores lugares. Eu fiquei procurando o carinho em pessoas que não tinham carinho para me dar, que não tinham amor, que não tinham consideração para me dar. E a grande tristeza, né, é que no meio dessa bagunça toda, sim, encontrei pessoas que tinham amor e carinho para me dar, mas por alguma razão que naquela época eu não conhecia e que hoje eu sei, autossabotagem, dependência, vontade de recriar a relação que eu tinha com meu pai, que era totalmente desestruturada, e eu recriava nos meus relacionamentos. Vontade não, né? Necessidade inconsciente, porque vontade eu não tinha, né, gente? Claro que não. Mas era uma necessidade inconsciente de fazer aquilo para eu recriar, para eu consertar o meu amor de origem. Eu acabava recusando quem queria me amar de verdade e correndo atrás daqueles que não estavam nem aí pra mim. Gente, foi uma adolescência triste no âmbito amoroso. Depois eu fui pra vida adulta, então uma jovem mulher ainda com muitos problemas, e aí o negócio foi só piorando, porque daí a idade foi passando e eu não conseguia me encontrar no amor, e eu não conseguia achar alguém que realmente me valorizasse. Namorei, sim, pessoas que foram boas, com quem a gente teve um bom relacionamento, mas que tinha lá também os seus problemas e a gente não conseguia se encontrar e não tinham a mesma visão de vida que eu tinha. E, gente, era uma confusão. E a sexualidade era algo onde eu me perdia frequentemente, porque eu achava que o valor estava naquilo. Então, um namoro que infelizmente eu tive com vida sexual ativa antes do meu casamento, e eu me arrependo disso porque eu sei o quanto eu desvalorizei o meu corpo, mas ok, aconteceu do jeito que teve que acontecer e eu aprendi com isso. E a partir de um determinado momento eu aprendi a me valorizar. Só que esse namoro com essa vida sexual ativa, e que eu achava que o valor estava naquilo e que eu precisava entregar aquilo para ser amada, para ser valorizada, hoje eu vejo que ilusão e que armadilha do inferno para acabar com o que é mais sagrado em você. Então eu quero falar com você, gente, realmente eu não vou conseguir nem sair desse primeiro tema hoje, porque o que mais ardeu no meu coração, eu preciso entregar isso para você na totalidade. Eu quero falar com você que está nesse lugar de desvalorização, de desamor, e que ao sair desse lugar dói ainda mais, porque você pensa, poxa, mas agora eu tô sozinha, meu Deus. Sabe aquele ditado, ruim com ele, pior sem ele? Eu falava tanto isso, eu falava tanto pra mim, como se fosse uma verdade, de, ai, não tá tão bom aqui, mas eu vou ficar aqui porque sozinha eu não dou conta de ficar. E eu quero te dizer, sozinha você nunca está, porque você tem um Deus que cuida de você e que tá aí do teu lado. Você tem amigos. Hoje, então, ano de 2023, você tem o YouTube com conteúdos vastos, direcionando você para dizer não para o relacionamento tóxico, para a dependência emocional, para o relacionamento com narcisistas, dizer sim para você, para quem você é, para sua individualidade, para sua essência, sabe, para o seu self, que é o sagrado em você. Você não é um terreno baldio, que qualquer pessoa vem e joga o seu lixo e vai embora e deixa você aí com essa bagunça. Você não é.
Você é solo santo, você é solo sagrado, você é escolhida por Deus, você foi criada, Salmo 139, vai lá para ler, 139 do 13 ao 14, você foi criada, o seu interior foi formado no ventre da tua mãe e foi de forma assombrosamente maravilhosa. Sabe o que é assombrosamente maravilhoso? É Deus olhando para você e fazendo assim, nossa! Eu sei que eu sou Deus, eu sei que eu sou capaz de fazer coisas incríveis, mas essa minha filha aqui, olha, ela é incrível. Você é incrível. Pare de se lançar em mãos de pessoas que não te tratam desta forma. E quando eu digo incrível, eu não estou dizendo perfeita. Você tem os seus erros, sim. Você tem os seus problemas, sim. Mas você foi criada na sua imperfeição. Você é perfeita. Dentro da sua imperfeição. E você vai ser perfeita para aquele que se conectar com seus valores e princípios. E vocês dois, na imperfeição um do outro, vão ser perfeitos um para o outro. E vão seguir se aperfeiçoando, mas com amor, com respeito, com consideração, com tudo que você merece, mulher. E não com essas porcarias que estão te entregando por aí. Você não é terreno baldio. Guarda isso no seu coração, num lugar muito precioso. Você não é terreno baldio. Então, ó, fecha aí o portão do seu espaço. Escolhe quem vai passar pro lado de dentro. Se vier te entregando lixo, passa o cadeado e fala, aqui não. Eu não sou lixeira de ninguém. Eu não vou receber isso que você tem para me dar. E aí, além disso, a gente tem aqui o quanto você se desvaloriza e se corrompe a partir dos estímulos externos. Então, quando você está ali naquele movimento de entregar o seu melhor a troco de banana, de nada, a troco de qualquer coisa que essa pessoa queira entregar para você, você está se desvalorizando. Você está se colocando num lugar, num nível tão baixo, que aí é a forma como as pessoas vão te ver. Se você se vê aqui, por que eu de fora, que mal te conheço, vou pegar você e vou colocar você aqui? Eu não. Se nem você sabe o seu valor, gente, é essa a dinâmica, é esse o mecanismo que acontece nas interações. Você quer ser valorizada, você quer que as pessoas te vejam como você é. Olha aqui, Rubem, minha força, minha primeira prova de virilidade, maior em honra, maior em poder. Mas você se desvalorizou quando você deitou na minha cama e a profanou. Gente, eu não tô falando aqui um discurso puritano. Eu não tô falando aqui algo assim pra você. Ai, isso não pode, aquilo não pode. Não, eu não tô falando de poder e não poder. Eu tô falando do que é bom, do que é saudável, do que é funcional e não é funcional pra sua vida. Se entregar aí nas mãos de qualquer pessoa não é bom e não é funcional para você, porque eu quero que você faça um exercício agora. Quero que você se lembre dos momentos em que você fez isso, quando tudo terminou, a euforia passou, o impulso, que é o tema da nossa live de hoje, quando o impulso, o desejo passou, tudo acabou. E vamos falar o português declarado? Chegou o orgasmo, o ato finalizou, cada um foi para o seu canto depois, seja fisicamente ou seja emocionalmente, porque tem pessoas que estão do teu lado, mas não estão. Estão de corpo, mas não estão de alma. Não estão emocionalmente disponíveis para você. A hora que tudo terminou, Rosana, bem-vinda, Cá, bem-vinda, já tô terminando, mas a live vai ficar gravada, assistam. Importante demais esse conteúdo para nós mulheres. E não só para as solteiras, para as casadas também, que às vezes se sentem desvalorizadas e desrespeitadas no seu momento, no seu desejo ou na ausência do desejo. Quando tudo terminou, o orgasmo chegou, aquilo passou, o que ficou dentro de você? Que sentimento ficou dentro de você? Que pensamento ficou na sua mente? O que aconteceu dentro de você, mulher, na sua individualidade, quando você se desvencilhou daquele ato,
Deixou de ser um, porque no ato sexual nós nos tornamos um. Inclusive, a ciência comprova o tanto de transmissão de memória emocional tem nos leucócitos, apenas num beijo. Imagine então no ato sexual. Existe uma transmissão absurda de muitas coisas ali para você, não só de fluidos corporais. E o que aconteceu ao final disso? Como é que você ficou? Fala para mim aqui se você quiser compartilhar. Você ficou bem? Você se sentiu super bem? O meu desejo foi saciado e eu fiquei ótima? Eu garanto que não. Eu já passei por isso. Mais de uma vez. O final fica vazio. Fica você ali se sentindo um lixo e pensando: meu Deus, eu esperava receber uma coisa que não veio e agora eu tô pior do que eu tava quando eu comecei, porque eu tô mais vazia ainda. E além de estar mais vazia do que era bom em mim, eu ainda tô cheia da porcaria que tinha no outro. Porque nessa conexão houve troca. E eu dei um pouco de mim e recebi um pouco do outro. E aí, além de eu tirar de mim o que tinha de bom, eu ainda recebi o que tinha de ruim no outro. Meu Deus, que confusão. Vale a pena? É um preço muito alto para você pagar por uma migalhinha de amor, alguns minutos ali de atenção, de contato, e que não vão fazer bem para você. E aí essa pessoa vai embora, tranquilona da vida, e você fica lá, com a miséria toda para arrumar. Aquela bagunça toda, se sentindo culpada, se sentindo suja, se sentindo usada. Às vezes até não, às vezes até no momento você até se sente bem, né? Com a ilusão de que, eu fiz o que eu queria fazer, porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser do meu corpo, meu corpo, minhas regras, não é isso? Não é esse o discurso agora? Mas, gente, isso não é liberdade, isso é escravidão. É você escravizada na dependência emocional. Porque a mulher que é livre, ela não precisa ficar se entregando para qualquer pessoa para se sentir livre, para se sentir inteira. A mulher que é livre, ela é livre. E ela é livre para fazer as escolhas dela e para peneirar essas escolhas e para olhar e entender aquilo que ela tem de melhor nela e buscar alguém que saiba reconhecer e também entregar o seu melhor. Então eu falei que no capítulo 49 a gente ia falar ali de todos os filhos de Jacó. Eu parei só no Rúben primeiro, mas a gente vai seguir ainda. Falando de todos eles, a gente vai falar de muitas informações legais aqui. Eu fiz um estudo muito legal sobre todos esses perfis. Mas esse primeiro me tocou muito, eu senti muito hoje de manhã de falar isso. Alguém precisa ouvir isso. E eu tenho certeza que se você se abrir, se conectar com essa verdade, isso vai gerar fruto no teu coração. E isso vai reverberar na sua vida. E você vai passar a se tratar com o amor, o respeito, a consideração que você merece. Porque lembre-se, você foi criada de forma assombrosamente maravilhosa. Portanto, não aceite migalhas, não aceite restos, não aceite qualquer coisa. Cabolino mandando palma aqui, é isso mesmo. Real Motion chegando, estamos finalizando, mas a live vai ficar gravada. É isso. Essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Aproveitando que é fim de semana, e fim de semana é o momento que vem, porque eu já estive nesse lugar. Fim de semana é um inferno para quem se sente solitário e dependente. Aí você quer ficar caçando coisa pra fazer, e aí qualquer pessoa que vem, minha filha, faz um carinhozinho ali no seu cabelo, você já acha que tem amor pra te entregar, você já se coloca numa bandeja, entrega o seu melhor, a pessoa vai embora e você fica ali com a confusão pra resolver. Sai desse lugar, sai desse lugar. Você foi formada, eu quero finalizar com essa frase. Você foi formada, o seu interior, a sua essência, tudo que te constitui no ventre da tua mãe de forma assombrosamente maravilhosa. Comporte-se como tal. Você não merece qualquer coisa. E eu quero deixar essa mensagem para o seu coração hoje. Vamos orar para finalizar?
Querido Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por tudo que o Senhor nos entrega, muito obrigada por nos direcionar, por trazer conceitos importantíssimos da psicanálise, da constelação e principalmente a luz da palavra de Deus, que é bússola para a nossa vida. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz, por toda a orientação e nos ajude a estarmos atentas e enxergando aquilo que é o bem ou não para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, meninas? Eu espero que a palavra de hoje encontre solo fértil no seu coração, frutifique, que você transborde isso na vida de outras mulheres. Pega essa live, encaminha para aquela amiga que você sabe que está na dependência emocional e que não precisa estar nesse lugar. Encaminha, vamos juntas nesse movimento aí de colocar você num lugar de alto amor, de satisfação e de completude. Você não é metade, você não precisa de ninguém para te completar. Mas é bom que você tenha alguém para te complementar, para juntos vocês crescerem, juntos vocês caminharem. E para isso, primeiro você precisa saber quem você é e valorizar quem você é, para você poder ter condição de fazer boas escolhas para sua vida. É isso que eu desejo para você. Ah, e lembrando, hein, gente, a comunidade Eu Sou Casa deu uma atrasadinha. Quem já está lá no grupo sabe, eu tive um problema pessoal em relação à saúde da minha mãe, nós precisamos mudar alguns planos aqui, mas a comunidade segue nos seus preparativos a todo vapor. Se você ainda não entrou no grupo para receber as informações, na bio tem o link, acesse o grupo Eu Sou Casa, fique lá, que a gente vai seguir os nossos preparativos. Eu vou mandando para você lá a liberação das informações e o ingresso ao grupo. No momento em que esse grupo for aberto, eu vou liberar para vocês a entrada ao grupo Eu Sou Casa. A Cá falando, glória a Deus, um assunto muito importante para compartilhar. Somos meninas dos olhos de Deus, é isso. Somos muito preciosas para Ele. Precisamos nos tratar desta forma, gente. É desta forma. É isso que eu desejo para vocês, que vocês se conectem com essa verdade. Entra lá no Eu Sou Casa para você receber mais informações sobre psicanálise, constelação sistêmica, palavra de Deus e muito mais. Um beijo, fica com Deus e até segunda-feira na nossa próxima live. Tchau, tchau!